Olá, pessoal. Eu sou Andréa Cunha e você está no podcast Vida em Equilíbrio. Esse podcast que é feito com o objetivo para ativar vidas, para trazer qualidade de vida, saúde integral, proporcionar bem-estar e transformação pessoal. E sempre trago assuntos interessantes para fazer com que você tenha insights valiosos de profissionais e pessoas que têm um estilo de vida que já passaram por superação e têm um estilo de vida realmente focado na transformação pessoal. E, gente, como Vida em Equilíbrio fala sobre transformação, sobre equilíbrio, é claro que eu teria também que falar sobre a energia. Sim, toda a energia, nós somos energia, o universo é energia. E claro, a gente emite energia pelo corpo, pelos pensamentos e também pelas nossas emoções. E dentro desse campo energético, a gente tem que falar também como essas energias funcionam. A gente é vibração, a gente tanto doa quanto também atrai. Por isso que hoje eu trouxe um convidado especial para a gente entrar nesse assunto que é sempre fascinante, que é o assunto da energia. Hoje quem está aqui comigo é o Messias Canuto, que é palestrante e instrutor sobre bioenergia e magnetismo. Você gostou? Então fique aí e aproveita também, chama mais pessoas para poder ver esse podcast, que eu tenho certeza que você vai amar. E agora aqui meu convidado, Messias, bem-vindo aqui ao podcast Vida Equilíbrio. É um prazer recebê-lo e falar sobre esse assunto que é tão interessante e tão necessário. Eu tenho muita satisfação em estar aqui com você, agradeço desde já a oportunidade e sem dúvida que é um assunto relevante, né? É um assunto universal, né? Em que nós estamos inseridos e nós produzimos efeitos pelo pensamento, como você bem colocou, e pelo que nós irradiamos, né? Nós somos seres integrados no universo em que vivemos. Com certeza, e tudo é energia, né? Tudo. A natureza emite energia, a vibração, os animais, então o tempo inteiro Plantas. a gente está, as plantas, a gente está tendo essa conexão, né? E a gente tem que lembrar que nós mesmos somos fontes principais dessa energia, seja positiva ou negativa. A gente está o tempo inteiro atraindo e também, né, entregando para o universo e para as pessoas. Agora, falando disso tudo, vamos falar sobre magnetismo, né? Messias, o que é exatamente o magnetismo? E, além disso, né, ele existe diferença com a bioenergia ou é igual? Basicamente a mesma estrutura, né, de radiação, de expansão. Magnetismo é um termo mais antigo, começou lá no século XVII, XVIII, com Franz Anton Mesmer, um médico que divulgava a experiência de nós passarmos a nossa saúde para o próximo, para alguém, e não perdermos a saúde, através do que ele chamava de fluido magnético animal, né? Ficou o termo magnetismo correlacionado com o planeta, a atração de planetas. Pois bem, Mesmer faz esse trabalho maravilhoso, chega a ter 400 escolas na Europa de magnetismo ou mesmerismo, dado o sobrenome dele, e mais tarde nós temos o espiritismo, Allan Kardec, que também foi um magnetizador, 20 anos, estudando fluido, magnetismo no livro A Gênese. E depois, no Brasil, em 1895, o médico Bezerra de Menezes era um homeopata e ele divulga o passe no espiritismo, porque era o que o pai da homeopatia, Hahnemann, propunha. Ele propunha as dinamizações dos remedinhos, né? Na época só líquido, hoje tem as bolinhas, e passe. Então, essa sequência. Magnetismo, bioenergia, arte Mahikari, Jourei, passe, toque terapêutico, são técnicas entre si, nome diferente, mas a base é o mesmo fundamento, né? É o pensamento direcionado para, objetivamente, ajudar alguém a trabalhar com a saúde do próximo e a sua própria. Bacana, né? Então, através desses trabalhos de magnetismo, porque magnetismo todos nós temos, né? Possuímos isso. É à toa que a gente acaba atraindo coisas, pessoas, né? Isso tem a ver com esse magnetismo também, né? Que é a forma que a gente comunica com o campo, né? E a gente atrai também. Então, esse trabalho de cura, né? Ele também serve, como você falou, para trabalhar a cura energética das pessoas, né? Existem vários tipos de cura. Vamos falar um pouco sobre essa troca energética, qual é a cura hoje que as pessoas podem buscar para estar trabalhando esse equilíbrio energético? Muito bem. Um princípio que nós temos que ter consciência é que nós estamos integrados ao todo de uma forma bem objetiva. Nós respiramos, nós estamos absorvendo prana, né, a energia vital,
estamos transformando isso, metabolizando isso para a célula receber saúde, basicamente isso. Quando você ora, você também faz o mesmo efeito. Exatamente. Você dinamiza, amplia seus campos de equilíbrio, libera endorfinas, você fica mais tranquilo, mais sereno. Quando você medita, também. Quando você faz uma yoga, as várias técnicas de yoga, você também está exercitando isso. Quando você cuida da alimentação, cuida do verbo com o que você fala, você também está cuidando do seu equilíbrio pessoal. Tem várias vertentes, realmente, para que você se mantenha em equilíbrio. Não tem que ter paranoia, não, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nós vamos desenvolvendo por algum tipo de oportunidade. Eu comecei com a oportunidade da Casa Espírita com passe. Muito antes, com 14 anos, eu já trabalhava com esse campo de energias, né? Já havia reuniões onde se trabalhava com isso. Desenvolvi, aprendi, fui instruindo pessoas, etc. E não parei de praticar, porque é impossível você se desvincular. Você está num ambiente onde alguém não está bem e você cede para ela uma cota de energia, você não percebe. Você não perdeu sua saúde, mas ela ganhou, né? Então, todo o tempo nós estamos intercambiando. Um espírito chamado Joseph Gleber, ele foi o físico na Segunda Guerra Mundial, e ele diz no livro Medicina da Alma que, a nível de bioenergia, animais, plantas e o homem trocam informações todo o tempo. Por isso que o banho de folha tradicional faz efeito, né? A folha murcha, ela libera a energia vital dela para ceder para a gente. Animais que já vi experiência de animais que conviviam em centros espíritas, que chegavam com escaras, com doenças, recuperavam do ambiente da bioenergia positiva que estava ali. Então, a troca é contínua. É preciso apenas, se você quer realmente se dedicar, você vai mentalizar, né? Vai pensar em alguém à distância, você aprende a pensar em alguém à distância, também funciona. Então, qualquer pessoa pode trabalhar essa emissão de energia, né? Só tem intenção, amor no coração, né? Intenção positiva de ajudar, ela pode. E você falou da oração, realmente, é incrível como a oração, ela traz um poder muito grande, energético, né? Então, quando a gente tem a intenção da oração, de fato, com o coração, né? Porque não é aquela reza, né? Repetida, mas sim conectada, a gente, de fato, consegue alcançar aquela pessoa que a gente está mandando essa oração, ou até mesmo que a gente está falando com a nossa questão religiosa, né? Que a gente acredita, com certeza a gente obtém, né, uma melhora, uma cura ou algo que a gente necessita. Então, realmente, de fato, a oração tem um poder muito grande e ela aí é acessível para qualquer pessoa, né? Agora, Messias, vamos falar de termos científicos, né? Você que é um estudante, já um pesquisador, sempre está buscando. Vamos falar para as pessoas que estão em casa e não acreditam muito nisso. Fala para a gente, assim, quais são, onde está, né, esses estudos científicos, quais são as comprovações que existem, para a gente poder trazer um pouco para aquelas pessoas que não são muito crentes nessa questão da energia e da cura, tá? Bom, hoje, assim, o top nessa área, vamos chamar assim, é um cientista russo chamado Konstantin Korotov, né? Ele foi trabalhou para a Rússia no sentido belicista, vamos dizer assim, criou equipamentos para medição de energias vitais. Mas ele tem uma vertente espiritualista natural dele, e ele sempre via a questão espiritual por trás do trabalho dele. Ele se dedica durante 30 anos ao trabalho formal, depois ele sai e vai para o trabalho civil e cria um equipamento chamado uma fotografia por emissão biofotônica chamada, que cria um campo de aura do indivíduo a partir dos 10 dedos que ele fotografa das mãos. É uma máquina que registra as fotos dos 10 dedos, dali ele cria uma imagem integral podemos botar algumas imagens, sim. Igor, ajuda a gente. Vamos ver se é que pega aquela aura. Sim, aqui, ó. Exato. Então é a fotografia Kirlian, né? Ótimo. Começou com a Kirlian em 1939, né? Semyon Kirlian, um eletrotécnico russo. Ele descobre que a pessoa próxima a uma máquina com energia eletrostática forte, a mão ficou impressa a imagem. Ele começou a pesquisar, tomou muito choque, até que se calibrou a máquina de forma que é um campo de alta frequência, alta tensão, e não dá choque. E ali você tem a imagem, por exemplo, à direita, né? As 3 imagens da direita. Você vê à direita, a da primeira imagem que está logo à esquerda, é a mão do doador da bioenergia antes dele doar. À direita, vizinha a essa, tem a imagem da mão após doar. Há uma certa
redução, não é? Da intensidade energética. Porém, 10 minutos depois, olha a mão do sujeito embaixo, como é que está. Muito mais vibrante, né? Muito mais vibrante. Ele está recuperadíssimo, né? Ele doa, não perde saúde e recupera em muito a saúde dele, porque ele recicla. Com certeza, é uma troca, né? Ele traz ali uma energia que ele tem, que na verdade todos dele. Nós temos, natural, e emana para aquela pessoa que está necessitada, né? E depois ele tem um aumento dessa energia como vamos dizer assim, como é que a gente pode chamar isso? Uma captação do próprio corpo que ele gera. Na verdade, ele reabsorve a energia do todo, o fluido cósmico, né? Bem que o poder da intenção também é muito grande, né? A vontade, né? Sim. Você tem a vontade de realizar, você expande, sua vontade faz expandir, e você emite. Quando você termina, você você doa algo e começa a repor o seu reservatório do todo. Você não está pegando daquela pessoa que você doa, você está pegando todo. O todo não tem limite. O universo não tem limite. Então você recupera-se. Muito comum isso, né? Tem outra imagem que mostra a técnica moderna. Tenta ver aquela. Deixa eu ver se a gente consegue em seguida. Olha, essa aqui também. Essa também são imagens. Inclusive mais colorida, né? Essa está bem interessante. Ainda na fase da Kirlian, esses equipamentos foram de um período anterior. Você vê ao acordar o dedo polegar do sujeito à esquerda ali, em cima à esquerda. Acordou você vê que independente do trabalho, nós temos essa energia, né? Independente de estar ou não doando. Sim. Então, já acordou, somos seres, por isso que eu disse, somos seres energéticos, na verdade. Né? Todos nós. Então, a pessoa à direita, houve uma situação em que ele se estressou. Ele perdeu aquele halo equilibrado do acordar, né? E surgem tons diferentes, desequilibrando o conjunto chamado bioenergético dele, né? A mente está perturbada, agitada, irritada, enfim. Porém, embaixo à direita, ele resolve, à noite, fazer o trabalho de doação de bioenergia, ele tem esse compromisso. Veja que são outros tons e a ideia de emissão, de sair do dedo, fica clara naquela imagem de baixo à direita, né? Porém, é chamado passe, doar o passe. Porém, a imagem da esquerda ela é muito curiosa, porque é o autopasse. Ou seja, eu oro, ou eu medito, ou eu entro em conexão com o universo a meu favor. E olha que a saturação da energia vital é enorme. Eu tirei de onde? Não foi de uma pessoa que me deu. Eu tirei do cosmos. Do campo, né? Do seu próprio campo universal. Está totalmente disponível, né? Vamos aprendendo a tirar a energia do todo disponível. Para a nossa saúde, claro, e também para distribuir. É fundamental lembrar que ninguém que doa passe adoece ou piora. Pelo contrário, você ganha recursos de proteção à saúde muito grandes. O sistema imunológico fica melhorado. Por exemplo, o jorei é uma técnica. Isso, eu ia até te perguntar sobre outras técnicas. Além do passe, existem várias formas, né, de doação de energia. Jorei, cura quântica, Mahikari, toque terapêutico. Bacana. O jorei, eu já falo sobre essa. O jorei tem um trabalho científico muito interessante. E uma delas, Andrew Weil, é um cientista, ele verifica o seguinte: quem doa passe de 5 a 7 vezes na semana, quem doa bioenergia, ele tem uma eficiência do sistema imunológico a nível das células NK, chamada Natural Killer, com células assassinas naturais. Essas células no sistema imunológico do doador de passe, intenso, de 5 a 7 dias, faz com que a efetividade do sistema imunológico dele seja de 95%. Então, ele tem uma proteção enorme contra infecções, doenças e tais. E também quem recebe o passe 5 a 7 vezes também tem uma proteção grande, né? Aí você fica lembrando, por exemplo, de Irmã Dulce, uma pessoa potencialmente limitada, respiração limitada, frágil, convivia com doenças diversas e não adoecia, né, no sentido tradicional de adoecer. Então, a mente produzindo a vontade de fazer o bem e eu me recarregando o tempo todo no cosmos, no universo. Essa imagem aqui é moderna, é a técnica do Korotov, está ali à direita. Antes, aquela imagem antes, é o sujeito que não está bem, está desenergizado, está apático, está sem criatividade, estresse, desanimado, né? Desânimo, sim. Com depressão, ou então quer suicidar, enfim, é uma imagem péssima.
Esse sistema do Korotov, ele pega os 10 dedos e cria aquela imagem completa. Então, aquele sujeito antes recebe passe. Ele recebe passe e o Korotov é ligado a esse assunto, ele gosta do Brasil. E a partir do passe, olha a imagem à direita, a recuperação total da hora dele. Total, no nível assim. E o equipamento dele é muito sofisticado. Ele vai com o cursor analisando cada uma daquelas reentrâncias ou saliências e vai dizendo que órgão ou sistema está com excesso de energia ou com falta. Como é que ele mede esse corpo? É através de eletrodos? Como é que ele faz isso? O programa dele, ele não abre detalhes técnicos do programa. Mas o que é que nós fazemos? Esse equipamento, você coloca os 10 dedos. Só os 10 dedos. 10 dedos. São feitos filmagens, GIF de cada dedo. E você calibra isso para ajustar, para ficar certinho. O programa correlaciona o seguinte: cada dedo, pela acupuntura, está relacionado a órgãos ou sistemas. Então, se você pegar na vertical, um eixo na vertical, 10 graus para a direita, certo dedo é sistema nervoso. 20 graus é respiratório, coração, rim. Ele aproveitou esse conceito da acupuntura e fez com que o programa dele lesse, a partir da imagem energética, cada órgão ou sistema seu. E ele expõe esse gráfico de duas formas. Tanto o aspecto emocional, que pode lhe prejudicar a saúde, como pode ser o aspecto biológico, físico mesmo, fisiológico. Então, ele tem 2 gráficos que analisa você. Emocional versus saúde e fisiológico versus sua saúde. Além disso, o programa analisa os 5 chakras, 7 chakras, o estado de saúde dos chakras, o estado de normalidade, índice de saúde. É um programa altamente sofisticado a nível de matemática. Né? Como ele é professor de física, professor de ótica, da Universidade de São Petersburgo. Então, o trabalho dele ele tem um aperfeiçoamento contínuo, porque todos os anos tem evento, tem seminários, encontros, e todos os trabalhos feitos no ano, ele vai juntando e reapresenta os trabalhos, ele faz um feedback do próprio programa dele e aperfeiçoa os dados, a precisão vai aumentando. Um trabalho muito interessante. Ele tive a oportunidade de produzir um trabalho sobre bioenergia em laboratório e passar para ele o trabalho, em inglês, foi publicado num dos anais de 97, foi publicado o trabalho. Então, todo ano ele capta o trabalho do mundo todo. Tem mais de 100 universidades que usam o equipamento dele. Muito bacana. Aproveitando, falando dos chakras, que são campos energéticos, que é tão importante, através dos chakras também, a gente precisa estar alinhando esses chakras para, de fato, estar promovendo mais saúde para o nosso corpo, A gente acaba se preocupando com algumas questões externas, mas esquece que o nosso próprio organismo ali são pontos importantes energéticos que a gente precisa equilibrar, alinhar o máximo possível. Então, vamos falar um pouquinho sobre os chakras. Isso. Qual a importância dos chakras para as pessoas poderem entender mais? Pois é, os chakras são centro de força, Eles transmitem e recebem energia. Tradicionalmente, didaticamente, a gente fala em 7. Na verdade, não são só 7. Sim, tem muito mais. São os principais, Os principais. Então, a medicina ayurvédica, hindu, etc., a teosofia, estudou bastante isso. Mas, recentemente, 2 fontes muito boas para pesquisa são Hiroshi Motoyama, um japonês, do Instituto do Chakra no Japão, e Shafika Karagula, uma neurologista inglesa que trabalha com uma clarividente alemã chamada Dora von Kunz. E no livro dela, a clarividente vê o chakra do sujeito, vê detalhe de cada chakra, vê brilho, vê o giro, vê a intensidade, ela analisa 6 ou 7 parâmetros por chakra. Isso é dito pela clarividente e ela anota e tal. Então, se tiver doença, ela vai dizer câncer e tal. Até mesmo fenômeno psíquico, com uma psicofonia, a clarividente vê os chakras ativados, faz um desenho para ela, Então, esses 2 campos são interessantes, esses 2 autores. E os chakras se mostram capazes de uma coordenação geral a partir do chakra coronário, o principal. Tanto que, se você quer energizar uma pessoa e não tem como fazer um movimento global em torno dela, basta trabalhar com esse. Se você energiza aqui para equilibrar ele está interligado com todos. A imagem passou ali. 7 chakras, quais são? 7 chakras. Você está falando agora do frontal, que é o chakra ali. O coronário primeiro em cima. Principal, isso. Ou, desculpe, o coronário, exatamente, que é o coroa, primeiro.
está ligado à pineal, o frontal, ligado à hipófise, laríngeo, ligado à tireoide, porque o chakra tem uma correlação com o sistema nervoso, tá? Com o sistema nervoso e sistema endócrino, está interrelacionado. Então, o cardíaco, né, o coração, o esplênico no baço, o solar, ligado na região do umbigo, vamos chamar assim, né? Umbilical. O básico, você tem o sacro na base da coluna e tem o genésico na região perineal. Então, esses são os mais tradicionais que a gente trabalha, né? Mas existem outros. Kardec cita no livro dele que as mãos têm chakras, né? Os olhos, o olhar para a pessoa consegue transmitir também energia. Então, trabalhando nele, você consegue reequilibrar a pessoa. Quem aprende curso de passe, quando eu dou curso de passe, a pessoa não tem que ter pressa. Ele vai varrendo os chakras, olhando um a um, e de repente a mão para em um chakra e não sai dali. Com certeza. Ele intui que ali é onde tem a necessidade de trabalho. Energética. Sim. Entendeu? Então, o passista tem que aprender a considerar que não é uma coisa mecânica. É algo que é uma troca, é um intercâmbio, né? É um interrelacionamento, você e ele. Eu digo sempre que eu e o paciente daquela hora somos um. Por isso aquela imagem que você falou da integração em mão de luz entre a doadora e o receptor. O campo de energia é uno, não é unificado. Isso tem pesquisa que mostra que o campo magnético, antes separado, depois que, de um certo momento, ele fica a mesma intensidade. Exatamente. O ritmo cerebral, nas pesquisas de Jorei, começa separado, depois ele nivela o doador e o receptor, mostrando essa harmonia, né? Com certeza, é porque ali naquele momento está havendo uma conexão, né? Isso. Então, quando você está numa conexão, você tem um campo energético ali que as duas pessoas acabam estando envolvidas, né? Importante que os chakras, isso aí é um desenho, né, feito por um espírito. Foi o Toulouse-Lautrec, através do médico forense, uma psicopictografia, e ele desenha o chakra e ele fala, é como eu vejo no médium agora. Porque se o médium tiver uma briguinha com alguém, desalinhamento, raiva, medo, já muda os padrões de cor. E é interessante trazer isso porque, como sendo seres, né, vibracionais, o tempo inteiro a gente está vibrando. Então, se a gente é uma pessoa que está o tempo inteiro reclamando, a gente também vai ter uma vibração, uma cor, né, uma qualidade de vibração. E é por isso que a gente tem que sempre estar cuidando com aquilo que a gente vibra, fala, pensa, porque a gente também atrai, né? Então, a gente tanto emana para o universo quanto também atrai. Então, a reclamação é justamente uma ação de uma coisa que você não está muito contente, então você está ali colocando para fora, remoendo muitas vezes, então não é bacana. Então você trabalha aí, vamos dizer assim, de forma negativa a sua energia, né? Você puxa para baixo, né? Você fica realmente energeticamente mais cansado, mais exausto e desalinhado, né? Diferente quando você começa a trabalhar já tanto o comportamento quanto mente e também trabalha as suas emoções de forma positiva. Aí você começa a ter esse alinhamento, essas vibrações aí, até da questão desses pontos do chakra também, com muito mais, vamos dizer assim, brilho, né? Com muito mais cor, e você tem a tendência de sentir mais alegre, de sentir mais disposto, porque a vibração vem disso, né? Exatamente. Criatividade fica maior. Então é tão importante essa questão da energia, a gente às vezes não dá tanta atenção, né, Messias? Bom, no mundo que a gente vive, né? Competição, correria, horário, estresse, exatamente. Né? Trânsito, é complicado. Celular toda hora, né? O celular também é muito importante. Ele acaba roubando um pouco, né? Acaba atrapalhando essa energia que a gente poderia estar muito mais equilibrada, né? Às vezes você tem 10 minutos, 15 minutos de sossego, aí você corre para o celular. Exatamente. Você não se entrega a algo seu interior. É como se você não estivesse presente, né? Para estar ali, de fato, naquele momento. Estamos sempre fora de nós. Né? A mensagem externa parece que atrai mais. Precisamos interiorizar mais, sem dúvida. Joana de Andes é o espírito que fala assim, quando você vai tomar sua sopa à noite, sentadinho ali, bebendo ali proteínas, sais minerais, maravilha. Aí você está vendo televisão que fala de assassinato, de estupro, de roubo. Você está aqui absorvendo a energia dos alimentos, ao mesmo tempo sua mente está se deteriorando com o medo, com o estresse. Exatamente. Né? Com o pânico. Meu filho está na rua, minha filha não chegou. Ela fala, esse tipo de alimento é um veneno.
a TV e as notícias que surgem são venenos para a nossa alma, né? Eu conheço alguns espíritos que falam assim, rapaz, eu não sei de nada que está se passando, nem quero saber. Porque senão você começa a julgar mentalmente e entrar na emoção. Exatamente. Da intriga, da competição, porque da isso é raiva. alimento também, só que é um alimento negativo, né? Quando você busca realmente ficar o tempo inteiro vendo, não é que a gente, né, não tem que ver notícia, né, ficar alienado, não é isso. Mas realmente procurar cada vez mais cuidar da qualidade do que está vendo, do que está se alimentando, porque como você disse, tudo realmente é importante. A música. A música, sem dúvida. Estão acostumados com ruído, não com música, né? A qualidade do que você está ouvindo, né? Do que você está vibrando ali, a frequência. Isso já existe estudos comprovados, sim, né? Existe. Essa questão da música, da vibração, perfeito, né? A musicoterapia. Eu tenho um disco do Centro Francês de Musicoterapia. É um relaxamento impressionante. Eu trabalhava em empresa industrial, então eu chegava às 18h30, meio cansado, vinha do interior. Eu deitava no chão, e eu tinha que ir para o centro à noite, né? Então eu deitava no chão e botava essa música. É como se tivesse penetrado no solo, assim, relaxado completamente. Meia hora, eu acordava completamente novo. Ia fazer meu trabalho espiritual, voltava, porque ela levava você a estados cada vez mais profundos de relaxamento. Exatamente. Nós não damos tempo para isso. Você abaixa a sua frequência, você respira naquele momento. Vou aproveitar falando da respiração, né? A questão do prana, como é importante também a respiração para a gente ativar a nossa energia e também trabalhar os chakras, né? Sem dúvida. Eu tenho em casa uma figura que tem 98 anos, que é minha mãe, né? Ela foi professora de yoga há 50 anos. Ah, que bacana. E ela sempre estava falando respiração, alimentação, né? Meditação, aquele contexto. Ela tinha esse cuidado. E ela está certa. Ela tem 98 anos. Lucidez enorme, memória fantástica. Minha mãe sabe o número do PASEP de cor. Quem que sabe o número do PASEP de cor? Só ela, ninguém mais. Então, eu noto o efeito nela, apesar da idade, né? De anos de meditação, respiração, alimentação equilibrada. Então, eu preciso zelar por esses aspectos. Sem paranoia, é claro, mas não descuidar, né, desses valores. Né? Exatamente. Você trouxe aí a questão da yoga, né? De fato, a yoga traz muita consciência para o corpo, consciência para os pensamentos, para a respiração. Então, é uma prática maravilhosa. E está dentro completamente desse trabalho energético, né? Porque a yoga ela foca muito nisso. Sim, sim. As posições. Tinha um grupo que ela dava aula, né? E as festas, ela fazia senhora de 50 anos, 70 anos, fazia as asanas, as posições, tudo, ela ia orientando. Ela tem 98, ela faz ainda na praia posições de yoga. Maravilha. Porque ela Você vê que ela está com quantos anos? 98. Então aí explica por quê, né? 98 e ainda com essa disposição, né? Messias, mas assim, quais são outras possibilidades de trabalho energética que existe, além do jorei e do passe? Vamos falar do reiki, né? Que também é uma forma poderosa de estar trabalhando a energia. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com reiki e sei realmente, tanto para quem está recebendo quanto está doando, como o trabalho ele é realmente potente, como ajuda de fato a trabalhar essa questão energética, a questão da cura, a questão, né, do corpo e muitas outras coisas, né? A questão mental também, o reiki ajuda muito, né? Sem dúvida. A pessoa que aprende a doar passe, ou reiki, ou mahikari, ou seja, transmitir bioenergia, ela ganha certa sensibilidade, em certos locais ela percebe vibrações estranhas, né? Tensão maior. Eu falo em vários locais, tem lugar que eu vou falar, eu sinto tensão, há uma tensão no ar. Tem lugar não, que eu me sinto abraçado desde que eu chego. Isso é o magnetismo, o magnetismo do ambiente, que às vezes tem tensões internas, né? Que ficam ali vibrando, e você chega com um pouquinho mais de sensibilidade e você percebe isso, você registra. Não é que você vai levar isso para você, você registra no início e tal. Eu sinto. Às vezes eu vou falar, no início eu sinto amarrado, de repente eu vou destravando. Tem lugar que eu chego, não, está tudo destravado, porque o lugar é receptivo energeticamente, né? Claro. Eu digo sempre, olha, na segunda-feira, quando o Bahia perde ou o Vitória perde, no meio de trabalho tem tensão, né? Porque tem alguém insatisfeito, né? A gente sente. Mas é importante a questão de você orar, você serenar a mente,
Porque você nunca está só. É fundamental entender que em nenhum dos momentos da vida nós estamos sós, hipótese alguma. Nós somos parte de um universo interligado, seres entre nós e o mundo psíquico. Né? É verdade, isso é bem importante. Chamado anjo da guarda, espírito protetor, tá todo lugar tem. E não tem só um por pessoa, não, tem mais. Porque essa integração, por que o cientista descobre algo inusitado que ninguém pensou? Por que outro cientista amplia um trabalho de um cara? Por que um cara resolve um trabalho que tem 200 anos sem resolver? O momento daquele desejo trabalhar naquilo ali, ele não está mais só, ele tem companhia espiritual. A mente dele clareia, amplia, ele tem insights de detalhe que o outro não teve. O outro é mais formal, mais racional. Então, os cientistas, eles dizem, até 30, 35 anos nós somos razão, nós temos que provar que sabemos. 35 a 60 é meio a meio, a gente tem a razão, mas já recebe a intuição, já começa a aceitar. A partir dos 60, os cientistas produzem muito. Ele diz, agora, dizia Einstein, né? Eu sou 95% inspiração e 5% razão. Porque eles acreditam que a inspiração vai trazer para eles novidades, percepções diferentes. Né? Todos nós temos isso, a inspiração. E se você medita, se você ora, se você pede, você entra no campo, eu chamo Wi-Fi psíquico. Você abre suas anteninhas do Wi-Fi e vem informação. E é isso mesmo. E mais ainda, a gente tem que lembrar que nós somos esse campo que às vezes as respostas estão dentro também, aproveitando que você trouxe isso, essa fala, porque tem a inspiração vem também da questão da intuição, né? Porque quando nós estamos alinhados com essa energia, vamos dizer, positiva, a gente acaba tendo realmente mais facilidade de estar intuindo, né, tanto o nosso campo, né, quanto a questão externa, quanto também o que a gente precisa fazer. Então, as respostas ela vêm com mais claridade, né, com mais clareza, vamos dizer assim, justamente porque a gente está aprendendo a trabalhar a nossa energia interna. Isso. E a energia interna é muito importante. Né? É a sugestão, você capta as sugestões, você registra as sugestões. Nós não damos muito valor às intuições, devíamos dar mais. Com certeza. Né? Porque todos nós somos intuídos, todos nós somos ajudados, exatamente. Inspirados. Mente a mente, né? O intercâmbio é livre. Eu estou aqui falando, mas eu não estou só. Né? Tenho certeza disso, nem você, nem ele. Nós estamos aqui num campo, pode ter vários espectadores aqui. Não, e tem a questão de pensamento também, que a gente capta, independente de qualquer coisa, sim. Porque o campo está o tempo inteiro, cheio de pensamento, né? Cheio de energia. Então, quanto mais eu estou vibrando e fortalecida no que eu sou, na minha meta e na minha energia, eu vou captar menos, mas quanto mais aberta que eu esteja, distraída principalmente, mais eu recebo, né, a energia do campo, e aí é pior, né? Porque às vezes não é nem sua aquela angústia, você captou do momento, do ambiente. Quantas vezes a gente já entrou num lugar e você não se sentiu muito bem? Isso acontece muito, né? Tem. Você tem uma explicação, assim, para as pessoas entenderem o que é que acontece com isso? É isso. Vou dar um exemplo que Divaldo falou numa palestra dele. Ele estava com o Chico Xavier, lá em Uberaba. Tem tempo isso. E 18 horas, mais ou menos, estavam tomando café. Depois já teve atividade no centro. O centro era 15 metros da casa. De repente, Divaldo olhou para Chico e viu manchas no braço dele. E estranhou, ele disse, Chico, você está com problema de pele? Está com alergia? Aí Chico disse, Divaldo, não, isso aqui não é meu, não. Mas está em você, Chico. Mas é das pessoas lá no salão. Gente que morreu parente, gente que está desempregada, gente que está doente. É a angústia deles. Aí Divaldo avaliou, meu Deus, as pessoas estão pensando lá na angústia. E Chico está captando aqui a 15 metros. Porque ele era um campo potente, né, de percepção. Aí Chico disse, você vai observar, Divaldo, quando terminar o trabalho à noite, não tem mais nada. De fato, 2 da manhã terminou tudo, não tinha nada. Aí Chico disse, as pessoas foram compensadas, saíram daqui satisfeitas, né, na sua necessidade. Então nós temos que entender isso. Nós nos relacionamos com os outros. Você tem a questão de filho, né? A intuição que uma mãe tem ligada a um filho é muito forte. Ela prevê estados de dificuldade do filho à distância. Ele pode estar no Japão. Ela registra e não sabe exatamente o que é, mas a sensação de angústia é para aquele filho, né? Não é para o outro. Então, isso tudo faz parte aqui. Isso é basicamente amor. A essência disso tudo é amor. O vínculo que nós temos com as pessoas e com o mundo, com o universo, sem perceber objetivamente. Mas cada vez que você amplia essa possibilidade, essa convicção,
você serve mais, né? Você ajuda mais. Onde você está, você pode auxiliar uma pessoa com uma opinião, o outro com um livro, o outro com uma mensagem, né? Então nós temos que estar abertos às possibilidades e às demandas que o universo manda para a gente, né? Temos que ter a intuição aguçada por isso, porque as demandas surgem e você às vezes não decodifica adequadamente, perde o timing, né? Podia ter ajudado. Mas aí pelas devidas distrações, né? Como a gente falou, né? O estresse do dia a dia, muita informação, a internet e tal. Nós temos hoje, a mente nossa funciona num ritmo muito mais acelerado do que 100 anos atrás, né? Sem dúvida que tem um preço disso, né? Às vezes você se distancia do afeto. Com certeza. Você fica no zap, na figurinha, no emoji, e cadê a pessoa? Não olhou no olho da pessoa, não viu, não tocou. Nós nos afastamos muito do toque, né? Da conversa de fim de tarde, né? Com certeza. Da cadeirinha na calçada para conversar. Nós nos afastamos disso, né? Dentro das suas pesquisas, assim, qual a importância que tem das pessoas realmente olharem para essa questão energética, né? Para elas começarem a cuidar do seu campo energético. Como é que elas podem fazer isso e qual a importância que isso tem na vida delas? Pode trazer umas diferenças de qualidade de vida? Pode, sim. Existem locais onde o chamado passe, ou passe-terapia, ou bioenergia, ou radiestesia, ou toque terapêutico, não importa o nome. Existem locais onde isso é feito gratuitamente e as pessoas vão lá e recebem. Complementar sua semana com passe é importantíssimo. Eu não posso ir lá todo dia. Não precisa ir todo dia. No dia que você for, se entregue. Receba o seu passe, agradeça, incorpore aquilo. Porque a tendência nossa de estresse é, às vezes, aumentar ao longo da semana. Então, se você tem um dia onde você pode chegar lá, zerar aquelas tensões e renovar seu campo energético com o passe recebido, ótimo. A música, não posso tomar passe. Bota uma música serena, que você se entregue e se integre, né, às vibrações da música, ótimo. E quando você coloca isso, sua mente amplia a vibração, libera endorfina, você fica mais relaxado e abre os wi-fi que eu chamo da vida para os espíritos amigos virem te auxiliar. Ninguém está só. Outra coisa é pisar no chão, andar na areia. Andar descalço, né? É bem importante. Praia, né, movimento de onda, cachoeira. Se nós pudéssemos toda semana tomar banho de cachoeira, seria uma maravilha. Porque tudo que está em dinâmica na natureza, as ondas do mar, cachoeira, tudo ali está. A energização é contínua, a troca é contínua. Né? Quando você entra nesse campo, você está se renovando rapidamente. Água. Magnetize sua água, bota sua garrafinha de 1 litro ali, faça uma precezinha, segura a garrafa de vidro, faça uma prece ao Pai Nosso, todo dia você bebe um copinho. Isso funciona. Isso tem pesquisa, eu fiz pesquisa sobre isso, né? Água magnetizada, onde a energização da água modifica propriedades físico-químicas dela, né? E tudo a benefício da saúde do sujeito. Tá? Qualquer pessoa pode magnetizar sua própria água? Em tese pode. Se ele consegue, né, parar, orar serenamente. Emanar uma oração. Isso. É muito importante a questão da imposição das mãos, né? Porque ela é um canal ali de energia para doação, né? Isso. Então, quando ela coloca ali a intenção naquela água, ela faz uma oração, seja qual for que ela queira, seja de coração, seja até uma oração já, né, pronta. Padrão. O importante é a intenção que está ali, né? Intenção. Aí ela pode vibrar. Inclusive, Messias, vamos aproveitar e falar do que eu gosto muito, falar da questão da água que a gente falou, né? Do Emoto, Masaru Emoto, que isso. fala sobre a cristalização da água, né? Para as pessoas entenderem o poder que tem realmente nesse trabalho. Isso. O Emoto é um cientista japonês que trouxe uma técnica interessantíssima, né? Com cristais da água, né, congelada, os cristais ele fotografa numa forma de microfotografia e nota as joias que esses cristais representam quando o efeito sobre a água foi positivo, foi do bem, foi da oração, felicidade. Ela tem um formato, né? Ela ganha esse formato. Aí ele está mostrando o neto dele fazendo a prece e ali ao lado a água, onde ele vai depois congelar ela e tal.
ele mostra essa imagem gerada pela prece de uma criança que aparentemente não sabe nem o que está fazendo, mas a intenção é que vale. Com certeza. Também tem o contrário, né? Quando a energia também existem as músicas que a gente falou aqui, ou brigas, né? As pessoas que falam muito palavras também ruins. Aí realmente ele também cristaliza, só que de uma forma diferente, né? Isso. Ele mostra a esquerda, né? A palavra cristianismo, uma palavra no rótulo da embalagem, né? Ódio, amor, perdão, paciência, vai dando configurações diferentes. É fantástico o efeito, né, da imagem. E aqui à direita, essas 3 imagens, é de uma água poluída de uma represa. Em cima à esquerda, a imagem... Aquela imagem mais escurinha, né? Aquela escurinha, não tem graça nenhuma ali, não tem nenhuma a formação dela é bem diferente. É horrível. As outras parecem uma mandala, são bem bonitas, você vê que tem uma diferença. É a mesma água poluída depois de purificada com prece. Olha só. A prece sobre a água poluída gerou essas joias que está aqui. Bacana. Isso é fantástico, você percebeu o efeito da prece, né? Sobre o meio orgânico. Então, se nós somos 40% a 80% de água no corpo, e cérebro tem 90% a 95% de água, nós somos água. Com certeza. Ora, a prece sobre o seu organismo funciona. Você vê a mudança aí. Com certeza. Assim como afirmações e palavras, né? Sim. Também como é importante o que a gente fala, né? Tanto o que você pensa também, né? O que você está consumindo, lendo, vendo, tudo isso é importante porque o corpo capta. E essa cristalização que acontece nessa água, nesse trabalho científico, também acontece dentro da gente, né? Isso. Louise Hay tem um livro chamado Corpo Fala. Ah, né? Ela é ótima, eu tenho esse livro. Tem vários autores nessa linha, né? Da linguagem do corpo. O psicólogo também usa a linguagem corporal, etc. Mas ela coloca isso como sendo uma expressão das células, né? Sartre é um autor francês que trabalha em cima da mente das células, né? Ele entende que as células têm uma percepção da ocorrência emocional, etc. E elas reagem, tentam reequilibrar os clientes continuamente, mas tem hora que não dá, né? Aí se adoece, né? Tem esse contexto. André Luiz também coloca isso, a importância de cada célula do corpo estar vibrando em harmonia. E elas são microinteligências, né, diz os espíritos, são microinteligências a se expressar. Isso tudo a gente sabe que tem cada dia mais pesquisa nesse campo, né? A gente não pode dizer hoje que não há informação entre ciência e espiritualidade. Há muita informação, né? Tem um autor que ele fala em relação a Harold Koenig. É um americano, um médico, estive com ele em São Paulo, no congresso, e ele trabalha em cima de oração e saúde, né? Então ele disse, quando ele foi para o congresso, foi em 2011 foi. Ele disse, olha, antes de sair quando eu estava lá na América, eu consultei a internet. Quantos sites tinha sobre oração e saúde? Então ele disse que uns 2 anos atrás, ele tinha feito uma pesquisa que tinha 300 sites sobre isso. Quando ele foi saindo de lá, ele resolveu pesquisar. Tinha 3.100. Ele disse, olha, 10 vezes mais informação nesse campo do que quando eu pesquisei 2 anos atrás. 10 vezes mais. Tem muitos pesquisadores então, interessantes. Muito cientistas, você vê vários campos, né? Pessoas que falam aí. Eu mesmo agora estava procurando aqui. Eu conheço o Joe Dispenza também, não sei se você... Que é maravilhoso, ele fala muito sobre a cura de si mesmo, assim como Louise Hay também tem livros publicados que ela se curou. Eu gosto muito também do Greg Braden, né? Que é muito bom. E ele traz muito do que a gente falou hoje, bastante sobre a questão do poder da oração. Né? Ele é um pesquisador, né? Ele vai para as tribos cientista e prova como a cultura, né, da oração, desse trabalho realmente interno, com a fé, vai buscar uma outra, vamos dizer assim, a cura, vai buscar uma outra vibração de formas de viver mesmo, né? Tem 2 autores interessantes também, o Carl Simonton e sua esposa. Eles têm um trabalho com a vida de novo. E
a família como a saúde, a família como saúde. Ele e a esposa criaram um método chamado visualização criativa. Bacana também. Então, o indivíduo tem câncer de estômago. Então, o indivíduo é trazido, ele vai entender o que é estômago, qual a importância do estômago. Ele vai se tornar amigo do estômago. Sim. Criar um vínculo mental com o órgão e passar todas as boas impressões, ele divide com esse órgão. Então, ele não vai ter o estômago como algo que está incomodando ele, mas é um parceiro dele, um amigo. Ele consegue recuperações enormes nas pessoas, se não de 100%, ele consegue prolongamento de vida em todos os casos. As pessoas conversam consigo próprio. Então, é um processo psicocinético. Exatamente. Tá? Mente sobre matéria. Esse é um autor que trabalha em cima disso. E tem um outro autor, tem o Simonton, né? E tem da Universidade de Virgínia, Gary Schwartz. Ele também é um pesquisador. Ele pesquisa mediunidade, pesquisa cura. Tem um trabalho interessantíssimo, livros muito bons. E ele mostra que não dá mais hoje para você fugir da realidade de que nós não somos só um complexo bioquímico ou biofísico, né? Nós somos um complexo biopsíquico, né, espiritual. Nós temos bem mais estruturas complexas do que nós estamos pensando. A nossa ciência tem que avançar, tem que deixar de mente ser secreção de cérebro. Né? A mente é um espaço próprio, independente de cérebro. Né? Um grande neurologista canadense, Wilder Penfield, ele escreve um livro, O Mistério da Mente. Ele diz o seguinte: pense na mente como sendo programador e o cérebro como computador. Quem é mais inteligente? É o programador. Exatamente. A máquina obedece. Ele vai obedecer aquilo que você está programando, né? Isso. Então nós temos que... A verdade nesse sentido, as constatações são muito grandes. São muito, é verdade. Não está, não sei, não vi. Entra na internet, coloca a palavra. E o que é mais bacana é que cada vez mais a gente vê que a ciência está trazendo também essas comprovações. Sem temores. Você trouxe aí a questão da Louise Hay, a gente falou aqui de alguns nomes e livros. Então, assim, se vocês pesquisarem, gente, na internet, vocês vão ver a quantidade de pesquisas e resultados que existem realmente com a questão da cura do corpo, principalmente com essa conversa com as células, né? O Joe Dispenza também fala sobre isso, sobre a questão da mente e coração, né? Quando você alinha a mente e coração, você tem uma potência dentro de você que você pode ali intencionar para qualquer coisa na sua vida, seja para a questão interna, né, de cura, você reprogramar suas células, quanto também a intenção para fora de algo que você queira conquistar, que você queira fazer. Então, ali tem o poder da visualização que ele traz junto, né? Joe Dispenza, Louise Hay e muitas outras pessoas. Então, a visualização também é importantíssima, porque quando você está ali, sentada, visualizando, você está programando algo que ainda não aconteceu, mas a sua mente não sabe se é verdade ou não. Então, a sua emoção naquele momento, aquela entrega e aquela célula que você está trabalhando, programando, afirmando e sentindo com o tempo de repetição, é incrível como você começa, de fato, a isso acontecer dentro de você. É aí que muitas vezes, muitas curas já aconteceram através disso, né? É verdade. O João Pierracos também. Sim. Né? E Eva Pierracos. Eva Pierracos, maravilhosa. Eu tenho o livro dela. Tem um livro chamado O Campo, de Lynn Target. Sim. Um livro muito interessante, conversa com cientistas sobre o campo, na visão de vários cientistas. E todos eles são unânimes, né? A interação nossa com o todo, à nossa volta, é muito grande. Mas não só com o que está próximo. Nós estamos interagindo com mentes que estão à distância. Exatamente. Né? Daqui um dia nós vamos estar interagindo com mentes extraterrenas facilmente, porque entre terrenos já é consagrado. E já há material sobre isso, de Valdo, Chico, tiveram experiências com extraterrenos. Tem material publicado. Mas o que nós temos que ver são coisas simples, né? Não é sofisticação, é elucubração. Um curso de passe que você dá, a pessoa coloca a mãozinha ali, bota o coração para fora, energia, amor, paciência. As pessoas saem gratificadas, saem leves, recuperadas, e você não perdeu ali tempo nenhum, você só ganhou, porque depois você está recuperado. Né?
Existe, inclusive, uma comprovação científica, na verdade é um grupo de yoga que teve a intenção de oração, não sei se você já ouviu falar disso, para uma cidade, que eu não me lembro agora se foi, eu lembro que eu tinha um grupo de estudo, e a intenção de trabalhar uma energia, né, sobre um lugar, trazendo paz, e de fato o índice de violência baixou, né? Você vê que aí foi colocado também a energia, a intenção, o pensamento e mandado uma intenção de paz para um ambiente. De fato, teve uma queda grande de violência nesse local. Não me lembro agora onde foi. Eu acho que foi um distrito de Nova York. Isso foi em Nova York, Washington, alguma coisa assim. Exatamente. Isso foi registrado realmente, né? A serenidade. Tem tons, por exemplo, o tom rosa, em algumas prisões... as cores vibram também. Em algumas prisões usa o tom rosa, que ele baixa a agressividade. Sim. Né? Então, isso foi evidenciado. Né? Música suave, música new age, um ambiente agressivo, há uma tendência de acalmar. Com certeza. Você vê isso. Assim como a palavra, né, doce, amigável, pode ser a criança rebelde ou o adulto, ele tende a abrandar. A gente que vive na área espiritual, de conversa com o espírito, a gente doutrina e a palavra tem um efeito fantástico de acalmar, serenar, né? A gente vê muito isso, eu trabalhei muitos anos nisso. Então, um espírito disse assim, você não sabe as cores das palavras quando você emitem. Certas palavras emitem vibrações belíssimas. Porque é como hertz, né? Você consegue medir, né, a frequência, né? Isso, vibracional. Vibracional. Né? Então ele fala, vocês não têm noção de quando você trata a entidade com serenidade, com afeto, como chega para ela bálsamo, alivia, alento, né? Elas adormecem muitas vezes. Então tudo isso no nosso universo é de vibrações, mais ou menos palpáveis ou tangíveis, mas todo o tempo estamos mergulhados nisso. É verdade. Né? As ondas de rádio, ondas de propagação hertziana estão aí. Né? Isso aqui não está só aqui, está divulgado para o mundo. Né? Exatamente. Então, e assim, né, a gente está falando sobre várias coisas assim no mundo energético e vários conhecimentos. Você trouxe vários livros interessantes aí para quem quiser ler depois, gente, vale a pena. Eu lembro também que existe um trabalho de cura que é bem bacana, que é sobre o perdão, né? O poder do perdão, né? Porque a gente está falando de energia, a gente está falando de cura, a gente está falando de essa energia, de vibração também. Então o perdão também é fundamental. Existe um trabalho que é o Ponopono também, sim, né? Não sei se você também tem muita profundidade aí para falar não sobre tanto, isso. Mas já vi livros, já vi trabalhos. Ele foi feito uma análise, né, pelo um trabalho, um psiquiatra numa prisão, né, e isso no Havaí, se não me engano, e ele observou que quando pegava foto dessas fichas, que era uma prisão altamente perigosa, ele começou a pegar a ficha dessas pessoas e começar a fazer o Ponopono, que era sinto muito, 4 palavras, 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E aí começar a mandar essa intenção para cada pessoa. Com o tempo, essas pessoas iam se acalmando e, de fato, essa prisão ela mudou, né? Toda essa parte vibracional. E, assim, e é ensinado isso para outras pessoas, né? Eu mesmo, nos meus trabalhos, quando eu trabalho com as terapias, eu sempre indico, porque a gente precisa olhar o passado, ressignificar e perdoar as pessoas que nos machucaram e até que a gente também machucou. Então, usar o Ponopono também é super interessante para isso. Com certeza. O pedir perdão, né, é algo valioso. No campo de mediunidade, no campo de conversa com os espíritos, né? Às vezes a gente vê a entidade nos acusar de algo que teria sido feito no passado e que ela tinha raiva, tinha ódio e tal. Então, você começa a usar esse conceito de pedir perdão, você não lembra objetivamente o que é que foi, né? É uma possibilidade. Vidas passadas, pode ter sido. Mas eu não sei detalhe, mas eu sei pedir perdão. E você começa a pedir perdão, você vê que a entidade gradualmente vai saindo do campo e um dia ela vem dizer que pedir desculpa, porque ela não percebeu que você tinha mudado. Né? Isso aconteceu com o Divaldo, entidades que tentavam agredi-lo, e quando ele um dia adotou uma criancinha, nas várias que ele adotou, essa entidade veio pedir desculpa a ele, não iria mais agredi-lo, porque ele adotou a criancinha, que foi a mãe dele na outra vida. Olha. Ela reencarnou como uma criancinha, Divaldo abraçou, não conhecia, e ele veio ser um parceiro agora.
Então, funciona, né? A gente vê isso na prática mediúnica, muito o efeito do perdão, muito. Aí tem técnica que a gente usa, né? Do espírito, inclusive, regredir ao passado, e ele se ver no passado e ele entender que aquilo que ele te acusa hoje de ser o autor do problema, ele que começou o problema. E você faz um choque anímico, a gente chama, e ele desperta para si próprio no passado e vê que ele foi o autor da confusão e que ele te acusa você hoje. Quando ele cai em si, que ele foi autor de todo esse processo, choram e entram num estado completamente diferente. Tá? É o momento em que eles quebram as estruturas, né? A cristalização do passado e aceitam a realidade de hoje. Ninguém é perfeito. Todo mundo pode progredir, né? Com certeza. É importante a gente reconhecer, né, que já erramos e pedir perdão é fundamental. E assim, auto-perdão também, né, é necessário, né? A gente também entender que a gente erra, já errou, teve momentos que você fez decisões, escolhas erradas, mas é porque naquela hora, naquele momento, você não estava com a consciência que você tem hoje, né? Chico Xavier tem uma frase interessante, ele fala assim: todos estão certos, mesmo quando equivocados, estão no que preferem, estão no que escolhem naquele momento. Nada impede ele mudar. Exatamente. Então, às vezes, pisei na bola. Sim, era a sua verdade do momento. Hoje, você muda, né? Você pode reprogramar sua percepção de mundo, né? Ressignificar a sua vida, né? Com certeza. Não temos que ficar na estaticidade do tempo. O navio no porto é seguro, mas ele foi feito para navegar. Exatamente. Né? A gente tem que navegar para poder conhecer, explorar, outros mares, né? Crescer. É verdade. Eu até falei outros dias sobre isso, sobre uma parábola, né? Uma história sobre isso, né? Que às vezes a gente fica tão preso ao passado, acorrentado, né? E de fato a gente pode estar aí como um barco, né? Ele está acorrentado, ele está seguro. Só que à medida que ele solta a âncora, na verdade, né? A âncora serve para dar segurança, de certa forma. Mas é preciso, se você quiser conhecer novos mares, né? Navegar pela vida e viver de fato, porque a vida é isso, é essa jornada, né? Esse progresso, você precisa soltar a âncora. Né? Na verdade, tirar aquela âncora para poder navegar. Sair da aparente segurança. Sair, exatamente. Daí vem o perdão, deixar o passado no passado, né? Olhar para frente, ressignificar, buscar novas oportunidades. Isso é renovação. Né? Isso é uma mudança de energia, uma escolha que a gente está fazendo também. Eu digo sempre que a vida não deve ser um trilho. Um trilho é uma coisa monótona. Né? Daqui para ali, de lá para cá, a vida tem que ser trilhas. Né? Quando você sai do trilho e vai para uma trilha, você vê uma paisagem nova. Uma montanha, um rio, um lago, um animal diferente. Então, pessoas diferentes, né? Então, nós temos que ter essa abertura psíquica para enfrentar o novo quando ele surgir. Porque, afinal, o conhecido é cômodo. Né? Aparentemente é mais seguro. Mas nada garante que você vai ser feliz nesse estado aí. Você não amplia muito os horizontes, né? O homem precisa de confrontos para ele perceber quem ele é ou até onde ele atingiu a maturidade. Se não tiver confronto, ele não se autoavalia. Com certeza. Né? Nós precisamos do confronto como a arte de crescimento, né? A vida, na verdade, é de picos e vales, né? Não existe nunca uma linear, né? Um caminho linear. Até porque o aprendizado ele vem justamente nesse momento de vale que a gente tem. Tem um livro muito bom, que não tem a ver com energia, mas tem a ver com esse que a gente está falando agora, que chama exatamente isso, Picos e Vales. E ele fala sobre quando você está no vale, que é o momento ali de mais desespero que a gente fica, é um momento que a gente tem que aprender, é um momento que normalmente nos fortalece, né? Porque quando a gente sai dali, a gente aprende, né, algo, a gente de fato se mobiliza para uma reação, né? E aí você evolui. Os momentos de pico também são muito bons, mas é aí que tem uma grande coisa. O aprendizado tem que ser o seguinte: a gente tem que se preparar nos momentos de picos, porque ele é um momento abundante, um momento positivo. Mas a gente precisa se preparar, não pode só gozar disso, entende? Porque breve, o mundo ele é assim, né? Ele nunca é linear. Então é lá que você tem que estar buscando mais também preparação, né? Não é só no vale, né? Para poder chegar a uma próxima etapa, um novo desafio, você está mais preparado. E aí vem o autoconhecimento,
né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para mim, eu vou entender, né, como eu me comporto em cada momento, em cada estação, em cada, né, situação. E daí eu me fortaleço. Se eu sei que eu sou reativa, eu vou ter que trabalhar isso. Se eu sei que sou muito passiva, eu também vou ter que trabalhar isso. Então é equilíbrio, né? Como a gente tem aqui o programa Vida e Equilíbrio, né? Isso também tem a ver com energia, porque é uma energia de movimento, energia de intenção, energia do que você está colocando ali naquela decisão da sua vida. Que nós somos protagonistas, né? Então a gente tem que lembrar disso. A gente conduz a nossa vida. E como é que a gente quer conduzir? Então essa é a oportunidade na vida atual para a gente poder buscar esse crescimento, essa evolução, né? Você falou algo interessantíssimo aí, que a questão, eu digo assim, é comum a gente ouvir a frase, depois da tempestade vem a bonança, né? Eu digo, não é o contrário, é antes da tempestade que vem a bonança. Você ganha estrutura para enfrentar a tempestade. Né? Você aprende métodos novos, você descobre a onde você tem que estar se preparando. Se preparando. Aí quando vem a borrasca, você sabe enfrentar. Por isso que essa oportunidade de aspectos filosóficos, aspecto espiritualista, que surge para você, uma amizade, um grupo, são valiosos para você despertar para esses potenciais. Né? Com certeza. Aí você se vê como alguém que sabe dar aula, sabe orientar, sabe coordenar. Você se vê como alguém que sabe dirigir trabalhos em função de uma crise. Você não perceberia isso se você ficasse dando comodismo. Você aprende com o outro, né? Aproveitando isso, fala sobre os livros que você trouxe aí, quais são os livros. Falamos hoje sobre um pouquinho de cada coisa. Esse livro aqui é importante, que é Medicina Espiritual, né? Um trabalho do Espírito de Ismael Alonso. João Barbel, a psicofonia de João Barbel, é um trabalho muito interessante sobre um centro espírita no Rio de Janeiro, em São Paulo, que desenvolve trabalho de cirurgia espiritual. Nem todo centro espírita trabalha com essa linha, né, de cura. E a cirurgia espiritual, ela de fato, ela tem resultados de cura? As pessoas voltam e falam sobre a cura? Tem. É preciso só ter assim, algum tipo de critérios, né? Por exemplo, um lugar que você vai para a cura espiritual e te cobra, já é estranho, né? Porque você está dando de graça o que de graça recebeu. Se você tem a faculdade energética para doar, a vida não te cobrou para te dar isso. Você veio com isso. Então, se o lugar cobra, desconfie. Já é estranho, porque o trabalho não é para cobrar. Eu tive convivência com cirurgias espirituais aqui em Goiânia, algumas cirurgias espirituais. Trabalhei com ectoplasmia em centro espírita, reunião de ectoplasmia, tudo gratuito, né? E os efeitos ocorrem, né? Agora depende muito da fé da pessoa, ela precisa estar acreditando que realmente vai acontecer essa cura? Ajuda muito, tá? Mas se ela não acredita, porque às vezes a pessoa está no estado mental de apatia, ela não sabe se acredita ou não acredita. A pessoa está lá, foi levada. Ela está vivendo num momento tão, assim, de repente, desafiador, né, para ela, que ela não consegue, às vezes, acreditar alienado, que é possível, vezes, né? Ela não sabe se escolhe ou não. Ela foi levada, é muito comum. Sim. Às vezes você ora para uma pessoa, dá o nome da pessoa, a pessoa não está ali, mas ela é beneficiada. Né? Tem que considerar o seguinte, todo mundo tem mérito. Né? Tem deméritos e méritos. Eu acho que tem mais mérito que demérito, todo mundo. Então, às vezes você pensa que não vai ser possível ser ajudado, e alguém dá o seu nome ali, você recebe ajuda, influxo energético, você vê mudança. Não tem dúvida quanto a isso, não. A questão da cirurgia espiritual, né? Hoje eu frequento uma atividade no centro espiritualista Vovô Pedro, lá em Lauro de Freitas. Tem a parte de paz, tem a parte de cromoterapia, tem a parte de desobsessão, tem a doutrinária e tem a cura, né? Visão da cura. Então, os médicos espirituais trabalham. Eles dizem quais são os problemas, apontam nas regiões que estão com problemas, colocam uma referência que é um esparadrapozinho. E é curioso que ele fala assim, quando não precisar mais, vai cair. E é verdade, passa a ver 2 meses você tomando banho, não cai aquele trocinho ali, de repente some. Então, eles fazem aqueles trabalhos, as pessoas confiam muito, mas nem todo mundo está ali acreditando, mas está ali por uma demanda de precisar. Acreditar ajuda, acelera, né? É um catalisador. Ótimo. Quinegrafia, já falamos um pouquinho, né? É uma área mais técnica da radiação. Falamos também
da universo espiritual, onde físicos tratam da questão da visão espiritual, da mente, da alma. São homens que ligados à parte técnica, matemática, mas as evidências espiritualistas são muito fortes, não dá para ele fugir, né? Livros como Energia Secreta do Universo, um livro em francês, tem vários materiais, muita coisa publicada, né? E O Segredo da Água, do Masaru Emoto, né? Tem 5 livros dele. É muito material. Importante, assim, ler, estudar, ótimo. Mas fundamental é sentimento. Com certeza. Se não tiver sentimento naquilo que está fazendo, você pode estar cheio de ideia bacana, mas é preciso que você entre em conexão com quem você quer doar energia, presente ou ausente, não importa. Se entrando em conexão com ele, se entregando, criando um universo uníssono entre você e ele, você pode não conhecer a pessoa, mas se você cria esse universo de conexão, você está captando do Wi-Fi, que eu falei, Wi-Fi psíquico geral, e você polariza e transfere. Você se beneficia e ele também. Você não conhece, nunca viu. Você vai para a Inglaterra, você tem a Associação dos Healers, curadores. Sim. Mais de 7 mil inscritos. Os hospitais da Inglaterra, amigo meu estagiou lá, ele dizia, não entendia como é que o paciente recebia alguém para conversar com ele, e não era parente, não era nada dele. Eu perguntei, você é o que dele? A pessoa falou, eu sou um healer. Ele falou, curador? Ele não entendeu, ele era católico. Ele ficou olhando, o cara deu um passe para o paciente. O paciente estava agitado, dormiu. Ele, mas como é que o cara dormiu? O cara estava agitado. Ele começou a dar valor a isso, e entendeu depois o valor do passe. De graça. Né? Associação de curadores. Mas Estados Unidos tem, França tem. Então, o mundo do campo da bioenergia está bem amadurecido, né? E muitos hospitais se abrem para isso. Não restringe, não. Bacana. É um avanço, né? Com certeza. É necessário também. Claro, né, que tem várias pessoas que têm crenças diferentes, nem todo mundo, de fato, né, acredita nesse trabalho, mas é importante que, assim, de tudo que a gente trouxe, que as pessoas entendam que ela tem um potencial energético. Né? Que seja através da oração, seja através dessa intenção que ela tem de ajudar o próximo, ela pode sim acreditar que ela vai trazer ali uma boa energia para o outro e para si mesmo, né? Com certeza. Tem que confiar nisso. E não é difícil, né? Quem fala muito bem também de um trabalho bacana é o Deepak Chopra, Sim. que é um médico indiano também, que ele é médico, né? Traz ali trabalhos também dentro da ciência, mas mostra principalmente essa questão do trabalho energético, né? Um trabalho também com a qualidade dos alimentos, né? Como é importante, né? A consciência, principalmente, ele fala muito, né? Léo Dossey, também um médico inglês, um trabalho bacana. Stanislaw Grof, né? Na antiga Tchecoslováquia, ele tem uma consciência de níveis de realidade, passado, presente. É um trabalho interessantíssimo, o Grof. Tem vários livros em português, inclusive sobre psicologia, que ele usa o método de respiração holotrópica. Ele usava drogas antigamente, ele usava LSD, era permitido. Depois ele parou. Ele fazia a experiência com isso? Fazia análise da percepção sensorial da pessoa, o que a pessoa percebia a partir do uso da droga. Mas visando ele identificar o passado, identificar problemas potenciais do inconsciente. Depois foi proibido ele usar a respiração. E as pessoas fazem uma respiração, ele chama de holotrópica, e a pessoa entra num estado de mais expansão de consciência. A respiração é muito boa mesmo para esse tipo de trabalho. Um autor muito interessante, rico de informação, sabe? De experiências vividas. O uso das drogas, elas acabam atrapalhando muito esse campo, né, nosso energético, né? Nossa, então, assim, todo excesso, na verdade, seja qualquer tipo de droga, não só as drogas mais pesadas, elas acabam trazendo uma questão áurica, né, muito diferente, né? Tinha aqui uma imagem, mas não sei se a gente pegou essa imagem. Igor, será que consegue colocar essa imagem? Será qual é? Você lembra dela? Se não, não tem problema. Uma que tem. Como é que é o trabalho da... uma das imagens que está aparecendo. De quinografia. Depois daquela do Korotov, está logo na próxima. Sem dúvida, a droga são alucinógenos, são efeitos nocivos para o organismo, né? A gente sabe,
Tem droga de teor diferente, e algumas complicadíssimas, prejudiciais. O indivíduo passa, às vezes, 2 dias para se recuperar, para se recompor, né? Foi muito usado droga na guerra. O indivíduo, para ficar aceso 2, 3 dias lutando, ele usava drogas potentes. Depois ele dormia 3, 4 dias. Aí era morto dormindo, muitas vezes. Né? Porque ele ficava sob a excitação. Mas o que acontece no campo energético, nesse momento que a pessoa degradação do campo vital ou aura. Sim. Né? A degradação. Tem imagens disso, né? Os trabalhos as visões de Barbara Brennan, no livro Mão de Luz. Ah, muito bom, né? Esse livro. Ela clarividente, ela Sim. via a aura dos sujeitos que usavam LSD, ela drogas. É cientista, né? Era da NASA. Ela tem uns desenhos muito legais dela. E tem os trabalhos do Korotov, né? Que mostra uma pessoa que está normal e de repente vai usar as drogas, o ayahuasca, com cogumelo no México, alucinógeno, como fazendo parte de um passeio, né? E aí, depois, a degradação da hora dele é enorme. Ela fica incompleta. E aí vem lacidão, vem fraqueza, irritabilidade, Sim. Tá? Memória frágil, sexualidade inibida, uma série de consequências para o sujeito. Ele acha que está na boa. Não está. Alucinógeno, de modo geral, os estudos sérios mostram que não presta, né? Claro, não é bom. Então, isso degrada a aura e precisa recuperar a aura do sujeito. Até assim, vamos dizer assim, as que a gente pensa que é leve, mas o excesso de bebida alcoólica, qualquer outro excesso também atrapalha muito, né? Aqui à direita. Aqui, sim. À esquerda, embaixo, está a imagem da Barbara Brennan, como ela via a pessoa com o uso de LSD e o uso de cocaína. Ela é clarividente, ela via a aura do sujeito manchada. E à direita, o trabalho da máquina, né, técnico, do Korotov. O sujeito em cima vai usar o alucinógeno ayahuasca no México. Ele vai para a cerimônia. Está bem, a aura dele está completa. Mas ali foi de uma pessoa realmente que usou? Sim, são exemplos reais. Então, em cima ele está bem, vai fazer o ritual do cerimônia do ayahuasca. Depois que faz o ritual, a aura dele está toda bombada. Entendi. Frágil, fragmentada. É como se estivesse ali fragmentadas e ali esse campo aberto até pior, né? Para receber informações psíquicas perturbadoras. E perturbadoras que acabam realmente influenciando, né? Ele como um todo, né? Fraqueza, humor, a questão do corpo mais cansado. Irritabilidade, pouca memória. Exatamente. Tudo isso é reflexo. O indivíduo que usa droga, a gente sabe, né? Ele não está com as funções em dia, né? Mas a questão da cervejinha também, viu? Fora do controle. O álcool fora do controle, numa quantidade um pouco maior do que o normal, também deixa a pessoa um pouco mais... com essa frequência mais baixa. Não que não possa tomar sua cerveja, seu vinhozinho, que eu adoro vinho, mas o problema é a quantidade, né? A quantidade. E, às vezes, você começa a perder um pouco o sentido do equilíbrio em si, né? Do domínio, do limite. Isso. E começa mais um, você se perde. Você sentado, tá tudo bem. Quando levanta, cai. Então, nesse momento que as pessoas se desgastaram, né, com alguma coisa, uma situação, ela de fato ela pode recuperar novamente fazendo aquelas medidas que você falou antes, que seria um passe ou um banho de mar, tendo contato com a natureza, né? É muito importante trazer a natureza aqui, né, como um grande canal de energia para as pessoas, né? Abraça uma árvore. Você pode fazer uma coisa muito simples, toma um bom banho frio, deixa a luz até o sal grosso mesmo, não tem nada a ver de misticismo, né? Porque o sal grosso mesmo tem a química que faz trabalho com o corpo. A troca elétrica. Exatamente. Facilita. O carvão dentro d'água, né? Existem vários processos. O importante é que, se você não tem alguém para te dar passe, mas você viu ali que o autopasse funciona. Faça sua prece. Bota a musiquinha. O reiki também, né? No caso que as pessoas que conhecem, porque o reiki já tem a técnica, ela precisa ser iniciada. O jorei também é um trabalho muito interessante, né? O jorei é bem técnico. Também, É gratuito, as pessoas se recebem também. O jorei tem muito trabalho de cientista em cima dele, né? Tem comprovação, inclusive, né? De efeitos positivos do jorei pós. Na internet jorei, você acha muito trabalho técnico, formal, doutorado, mestrado. O pessoal aproveita, porque você faz a prática e funciona, né? Não tem imagem aqui, tá mais na frente. A barra de Axis também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com a barra de Axis,
ser, né, a facilitadora da Barra de Axis, e de fato ela tem pontos na cabeça que, quando eles são estimulados, ele também trabalha várias questões internas, emoções, memórias, e isso também foi feito um trabalho científico comprovando, né, com eletrodos e tal, o que acontecia naquele momento que a pessoa estava recebendo. E o resultado foi, assim, comprovado, é incrível, realmente. A mudança que existe, o efeito positivo que existe na pessoa. Dian Radan é um cientista também que mostra, né, regiões do cérebro que tem relação com a espiritualidade. É uma proposta deles, né? E a gente percebe que o cérebro é uma coisa curiosa, né? Ele em si, ele não é tudo, né? A mente é que é tudo. O cérebro é complemento. Você tem, por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome de Sturge-Weber, onde parte do cérebro ou está calcificada ou é líquida. Aquelas lobos, aquelas dobrinhas não existem. E o cara funciona. O cara faz cálculo matemático, o cara dirige, o cara é pai, é mãe. Aí não entenderam como é que esse cara está agindo na sociedade com consciência, memória, percepção, planejamento, e não tem o cérebro completo. Aí foram descobrir que tem vários casos, né? O que mostra a frase do Penfield, né? O cientista canadense. O cérebro é o programador, é o computador. A mente é que é o programador. A mente está acima e a mente está fora do cérebro, né? O programador não está dentro do computador. Sim, ela pode ser reprogramada, né? Exatamente. E o programador pode programar outras máquinas. Pode reencarnar e ocupar outros cérebros, né? Então, essa analogia do Penfield é muito interessante nesse livro. Bacana. Mistério da Mente. E ele não é espiritualista, ele é um cientista formal, né? Mas as evidências estão tão fortes, né? Como é que você vai fugir disso? Você tem hoje experiência que mostra que o cérebro reage de uma forma tal a um estímulo que vai acontecer segundos depois, mas não aconteceu ainda. Cara, como é que o cérebro já sabe que vai acontecer isso? Como é que sabe que você vai ler um documento e o cérebro vai reagir à leitura antes de você ter lido? Então, deixa as pessoas muito mais claro, né, que é um campo de informação que não está restrito à massa encefálica, está fora, né? Está percebendo o tempo antecipadamente. O déjà vu, né? O você déjà vê vu, o fato exatamente. do futuro agora. Você tem as frases, né, as previsões de Nostradamus, né? Previu 500 anos na frente. Como? Você tem a leitura de Edgar Cayce, 14 mil leituras de fatos que ocorreram ao longo dos séculos. Como é que explicar isso? Ora, o tempo é um todo. A mente, ela pode viajar no passado ou no futuro. O cérebro não, mas a mente sim, né? Mostra como nós somos potentes para isso tudo. É isso, Messias. Bem, estamos chegando no final do nosso podcast, passa que a gente nem percebe, né? Messias, foi muito interessante a nossa conversa e, assim, eu queria que você trouxesse o que é a vida em equilíbrio para você, para as pessoas que estão em casa aí, o que é a vida em equilíbrio, falando dessa questão que você, do seu conhecimento científico, seu conhecimento por energia, o que as pessoas podem realmente entender como vida em equilíbrio? Muito de minha mãe, né? Que ela fala que simplificar as situações, né? E colocar sentimento naquilo que está produzindo, né? E ter respeito pelas pessoas, pelas situações, levando em conta que ninguém é perfeito, né? Você não está fazendo o que o outro faz, mas você faz outras coisas que ele não faz. Então, está todo mundo num jogo de busca, de ascensão, de equilíbrio. Outro amigo meu dizia assim, nós somos farinha do mesmo saco, os grãos estão na posição diferente, mas está no mesmo pacote. Porque ninguém é perfeito para estar, né, aqui na Terra. Estamos aqui e não é perfeito. Então, saúde, alimentação cuidadosa, né? Nada de exageros. Nós não vivemos para comer, né? Você tem que não perder de vista a espiritualidade. Não perder de vista a inspiração e a intuição. Eu bato muito nisso. Porque todos nós somos ajudados com a espiritualidade e não percebemos, às vezes negamos, rejeitamos. Na pseudo-racionalidade, nós deixamos de lado as oportunidades do convívio espiritual.
Segundo, ninguém morre. Parente, amigo, está todo mundo aí, né? Então, a saudade, fulano que não volta mais. Você sonha com ele. Qual o problema, né? Não afine nada, tudo é continuidade. E a natureza está aí também como um grande exemplo, né, de equilíbrio, de integração de partes diferentes. A beleza da natureza, os animais, eu adoro, tenho 9 gatos. E essa questão da consideração de que a vida é uma sequência diária de novidades, de oportunidade e de, como se diz o nome, surpresas. Né? A vida é uma caixinha de surpresa. O próximo segundo não é meu. Eu penso que domino, daqui 1 hora. Será que você vai ter daqui 1 hora? Então, é aquela frase, né? É preciso amar como se não houvesse amanhã. Né? Então, se nós temos consciência da eternidade, fazer o mais possível hoje para ser útil e benéfico em várias coisas. Lembrar de pessoas, dizer que gosta, ligar para as pessoas para falar que ela é importante. Você não está vendo a pessoa, mas você pode falar, a sua vibração está ali. Então, precisamos integrar mais, né? Diminuir o celular no sentido da distância e buscar encontrar as pessoas também, né? O celular atrapalha muito essa questão que a gente falou muito hoje, né? Do equilíbrio energético. Isso. Acaba atrapalhando muito. Obrigada, então, foi ótimo estar aqui, esse bate-papo com você. Espero que você em casa tenha gostado. A gente está chegando mais no final desse podcast. E, gente, hoje foi uma mistura. A gente falou de energia, de magnetismo, sobre muitos assuntos aí, comprovações científicas. Falamos também de espiritualidade dentro da visão do Messias, que é uma visão mais espírita, de passe, de orei e muito mais, né? Então, assim, se você gostou desse podcast, eu quero que você deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas, porque isso é o papel do podcast Vida e Equilíbrio, trazer várias visões sobre vários assuntos. A gente precisa aprender, ouvir e, claro, cada um vai ter dentro do seu coração aquilo que você acredita mais. E se você acredita que você é uma fonte de energia, comece a trabalhar isso para você ter cada vez mais uma energia positiva, um pensamento positivo, porque nós somos, sim, essa energia o tempo inteiro e a gente pode tanto trabalhar a nossa energia interna e doar também energias boas, porque somos seres magnéticos, atraímos e mandamos para as pessoas aí energias. Então, fico aqui mandando energias boas para vocês e espero você no próximo podcast. Grande beijo. Muito obrigado. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.